Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui nesta manhã com Deus, celebrando e buscando a presença de Jesus. Abra a sua Bíblia, você que tem a Bíblia. Carta de Paulo aos irmãos que estavam em Corinto, a segunda carta, em que Paulo escreveu aos irmãos que estavam na igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo do número 3, versículo do número 18. É bom estarmos aqui, reunidos em Deus, para a glória de Deus, e que esta manhã seja uma manhã memorável para todos nós. Que a presença bendita, indizível, magnífica e extraordinária do Espírito Santo se manifeste em nós, por nós e através de nós. Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor, que é o Espírito. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor, que é o Espírito. Senhor, pedimos que o Teu Espírito, de uma forma muito clara, de uma forma muito explícita, de uma forma muito prática, se revele a nós. Se revele a nós pelo poder da Sua palavra. Ó Espírito Santo, leve-nos nesta manhã a um novo nível. Aleluia. Leve-nos nesta manhã a experimentarmos aquilo que nunca experimentamos antes. Leve-nos esta manhã a desfrutarmos do sobrenatural. Fale conosco. Fale conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. O texto que nós lemos é uma conclusão de um pensamento de Paulo acerca das duas alianças. Paulo, ele está fazendo um paralelo, uma comparação entre as duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Então, ele coloca uma do lado da outra e traz as suas percepções sobre uma e sobre outra. Aí Paulo, nessas últimas palavras, ele usa a expressão contemplamos ao Senhor. E a ideia de Paulo é, enquanto estamos contemplando ao Senhor, estamos sendo transformados pelo mesmo. Esse é o pensamento, essa é a construção de Paulo. E, às vezes, nos fascinamos com algumas coisas a qual contemplamos no decorrer da vida. Tem algumas imagens, tem algumas cenas que contemplamos no decorrer da nossa vida, que marcou a nossa vida, ou que marca a nossa vida, e que produz algum tipo de fascínio em nós, algum tipo de encanto em nós. Então, algumas pessoas são fascinadas pela natureza, algumas pessoas são fascinadas pelo filho, pela imagem da esposa, pela imagem do pai, pela imagem da mãe, mas são imagens que marcam a nossa vida.
eu sempre em janeiro tiro um período para descansar com a minha família. E eu fui lá para Petrópolis, estava lá em Araras, no meio do mato, olhando por nada. Sumi com a chave do carro. Porque de alguma forma a mulher achava que eu deveria sair. Eu falei, não sei onde ela está. Ela só vai aparecer no final do dia. Eu estava contemplando a beleza de Deus se manifestando em todo aquele verde. E eu saí com a mente renovada. Então aquilo de alguma forma me fascinou e está vivo na minha memória. Outra imagem de contemplação que está viva na minha memória é quase há 15 anos atrás, quando estava para casar e eu vi a minha esposa entrando. Isso me fascina todas as vezes que eu lembro, todas as vezes que eu recordo, que foi o dia mais importante da minha vida, que Deus colocou a pessoa mais importante do meu lado. Então foi um dia fascinante, foi um dia com uma contemplação que está viva na minha memória. E o conselho de Paulo é que venhamos contemplar ao Senhor. E contemplar ao Senhor é diferente de você estar em Búzios, é diferente de você estar em Petrópolis, é diferente de você estar diante da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, do seu pai. Contemplar ao Senhor é mais fascinante do que todas essas coisas. Ver ao Senhor, estar perto de Deus, é extraordinário. Estar perto de Deus, além de ser extraordinário, Paulo está dizendo é transformador. Transformador. O que Paulo está estabelecendo é que a transformação, ela não inicia com cumprimento de regras. E pensamos que eu serei transformado quando eu cumprir todos os mandamentos da Bíblia. Não. Eu sou transformado para cumprir todos os mandamentos da Bíblia. Eu não cumpro mandamentos para ser transformado. Eu contemplo a Deus, a glória de Deus se manifesta na minha vida e transforma a minha vida para que eu viva de acordo com aquilo que Ele está ordenando para a minha vida. Então, nesta manhã, o tema já é muito significativo. Estamos aqui para termos uma manhã com Deus. Estamos aqui para termos um encontro profundo com Deus, que vai mudar a nossa vida por completo. Eu quero profetizar que 2024 será o melhor ano da sua vida. Esse 2024 será um ano de transformação. E alguém vai dizer, por que está sendo tão bom esse ano? É porque eu estou tão perto de Deus. Amém. Eu estou tão perto de Deus e a minha vida está sendo envolvida de uma forma profunda e gloriosa. Amém. Amém. Paulo, ele está fazendo a comparação da antiga para a nova aliança. A antiga aliança, ela foi uma aliança de morte. Por isso que Paulo vai chamar, nos primeiros versículos, de ministério da morte. Porque a lei era conhecida, ou a antiga aliança, era conhecida como ministério da morte. Porque a lei, ela apontava o que nós não deveríamos fazer, o que deveríamos fazer, mas a lei, ela não nos apoderava, ela não nos dava poder, ela não nos dava força para negar as nossas vontades e cumprir a vontade de Deus. Então, quem não cumpria a vontade de Deus estava condenado à morte. Então, na lei, ninguém ganhava vida, pelo contrário, a morte estava sendo estabelecida. Então, por que as pessoas não morriam de forma literal? Por causa de um animal que era morto, quando a graça de Deus se manifestava em troca daquele homem que deveria morrer por causa dos seus pecados. Então, não havia vida no ministério da morte. Entretanto, sobretudo, o apóstolo Paulo está dizendo que o ministério da morte foi um ministério de glória. Ele diz, olha, foi um momento de glória. Apesar de não ter vida, apesar de não ter
vida em si, ou produzir vida em si, foi um ministério onde a glória de Deus se manifestou. E para isso, Paulo vai argumentar acerca de Moisés, que está no Monte Sinai e vê a glória de Deus, e não apenas Moisés, mas todo Israel. Mas na nova aliança, Paulo está dizendo, se no ministério da morte foi glória, aí ele diz, no ministério da vida ou da nova aliança, ele vai dizer, nós vivemos de glória em glória. Paulo está estabelecendo que a glória que nós vivemos é uma glória muito maior do que a glória que Moisés viveu. Amém? Paulo está dizendo que a glória que experimentamos é uma glória muito maior do que Davi experimentou. É isto que Paulo está estabelecendo. Então ele vai pontuar. Eu estou montando todo o esqueleto do sermão para aplicar aonde eu quero chegar. Então Paulo está construindo todo o pensamento e toda essa ideia. Aí ele chega e declara, todos nós contemplamos. A ideia paulina é que a contemplação em ambiente coletivo é uma contemplação coletiva. A contemplação em ambiente coletivo é coletivo. Se eu quero contemplação individual, eu oro no meu quarto. Mas se eu estou num ambiente de culto, eu contemplo a Deus de forma coletiva. A prioridade aqui não é apenas eu contemplar, a prioridade aqui é você contemplar, é o irmão de trás contemplar. Porque quando alguém está triste, olha para alguém que está vendo Deus, sentindo Deus, recebendo Deus, produz dentro do meu ser a necessidade de experimentar o que aquele irmão está experimentando. De receber o que esse irmão está recebendo. Compreenda, a contemplação é coletiva. Não é para as irmãs apenas que trabalham na oração. Não é apenas para quem tem título de obreiro, para quem é pregador, para quem toca, para quem é pastor. O propósito de Deus é que todos que estão reunidos aqui possamos contemplar a Deus, ver a glória de Deus. Pastor, sou novo convertido. Deus quer ser visto por você. Pastor, eu vacilei ontem. Deus quer ser visto por você. Pastor, eu pequei ontem. Deus quer ser visto por você. Aleluia! Sem exceção, Deus quer se revelar a todos nós na manhã desse dia. Aleluia! Aleluia! Deus quer se manifestar em todos nós nesta manhã. O Espírito Santo, ele tem uma agenda. O Espírito Santo, ele tem um propósito. E há uma agenda do Espírito para você. Há uma agenda do Espírito para a sua casa. Há uma agenda do Espírito para a sua família. Amém, glória a Deus. Há uma agenda de Deus. Há uma agenda de Deus. E eu creio, meu irmão, eu creio, em nome de Jesus, que não apenas você, mas toda a sua família contemplará a glória de Deus. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. A minha oração tem sido: Deus, não deixe apenas eu contemplar, que a minha casa contemple a sua glória. Não deixe apenas eu e minha esposa contemplar, que minha família contemple a sua glória. E eu tenho falado muito sobre o Espírito Santo. Deus tem me orientado a pregar muito sobre o Espírito Santo. E um dia Deus mandou orar para que Jesus batizasse com o Espírito. E por bondade de Deus, os irmãos, alguns sabem, eu sou pai de um exército, eu sou pai de trigêmeos. Jesus batizou os meus filhos com o Espírito Santo de Deus. Irmão,
Eu estou crendo no mover de Deus, que não é um mover restrito a você. O profeta Joel, quando profetiza sobre o derramamento do Espírito, ele diz: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí ele diz: vossos filhos, vossos velhos, vossos jovens. Ele diz: olha, o avivamento de Deus, o derramamento de Deus, não é exclusivo a uma classe. Ele diz: é um derramamento familiar. É uma contemplação familiar, é uma manifestação familiar. Ele está dizendo: os filhos estão recebendo, os pais estão recebendo, os jovens estão recebendo. Uou! Há um avivamento familiar para chegar dentro da sua casa. Há um mover familiar que está para chegar. Oh, meu irmão, esse que não é crente vai ver a glória de Deus sobre a sua vida e vai desejar contemplar a Deus, vai desejar ver Deus, vai desejar receber de Deus. Aleluia. 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 Deus está aqui, meu irmão. Glória a Deus. Aí Paulo inicia: todos nós contemplamos ao Senhor. Aí ele diz: na medida que eu estou contemplando, eu estou sendo transformado. Então, eu contemplo e sou transformado à imagem daquele a qual eu estou contemplando. Tu já reparou? E quando você anda muito com uma pessoa, daqui a pouco você está usando o mesmo linguajar. O mesmo linguajar. Daqui a pouco, você está andando com uma pessoa, ela fala tanto, ela usa tanto uma expressão. E daqui a pouco, você está usando. Eu tento evitar, mas eu ando com alguns irmãos que toda hora: varão, varão. Daqui a pouco eu estou falando: varão. Varão, varão. Por quê? Porque quanto mais você anda com uma pessoa, quanto mais você contempla uma pessoa, é tendencioso, é a tendência você se tornar parecido com aquele a qual você está contemplando. Isso não significa que você está imitando, e está imitando sem perceber que está imitando, porque você está contemplando, de tanto ver o modo de sentar, o modo de glorificar, de tanto observar, aquilo vai te influenciando de alguma forma, e de alguma maneira você se torna parecido com aquela pessoa. E alguém olha e diz: fulano fala igual ciclano. Não é que ciclano está imitando, é porque eles estão andando tanto junto, eles estão se contemplando tanto, que a linguagem é parecida, que os gestos são parecidos, um fica parecido com o outro. Por quê? Porque estão se contemplando. A ideia de Paulo é: eu estou contemplando, eu estou sendo transformado e estou me tornando a imagem daquilo que eu estou contemplando. Ele está dizendo: quanto mais eu vejo Deus, mais a glória de Deus me transforma para eu ficar parecido. A imagem está sendo restaurada na contemplação. Eu estou sendo contemplado. E o propósito do Gênesis está retornando. Qual? Sem imagem e semelhança daquele a qual nos criou. Então eu contemplo a Deus. A glória de Deus invade a minha vida. Quem mentia não mente mais. Quem enganava não engana mais. Quem roubava não rouba mais. Quem pecava não peca mais. Por quê? Porque eu estou ficando cada dia mais parecido com Deus a qual eu estou contemplando. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Deus desce no monte e entrega os 10 mandamentos, Deus está entregando os 10 mandamentos. Moisés está no monte, Êxodo 18 e 19, 20, 21, Moisés está no monte. Deus vai dar os mandamentos para Moisés. Deus deu os mandamentos para dar direcionamento, para mostrar caminho. Mas o próprio Deus, está no texto, o próprio Deus,
entendeu que o modo de santificação não é o mandamento. O mandamento não é para santificar ninguém. O mandamento é para revelar o que é errado. Mandamento não santifica. Só revela o que é errado e o que é certo. Deus está dando mandamentos. Pastor, isso é pensamento teu. Não. Leia Atos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer está diante de mim. Ele está dizendo, as coisas que eu desejo fazer eu não consigo fazer. Por quê? Eu tenho até vontade, mas eu não consigo. Eu não tenho força suficiente. Aí Deus desce no monte. Antes de Deus descer, Deus estabelece um princípio. Qual? Moisés, diga para o povo, não atravessar essa linha, porque se eles atravessarem a linha, eles vão morrer. Eu vou descer, eu vou falar. Deus desce. Tem trovões, tem terremoto. O monte está fumegando. O monte está fumegando. E Deus está falando. Deus já tinha dado os mandamentos. Deus está falando. Enquanto Deus está falando, o povo diz, Moisés, por favor, diga para que Deus só fale contigo, não fale conosco. Porque se ele falar conosco, nós morreremos. Aí Moisés toma a palavra e diz, sabe por quê? Deus está descendo, sabe por quê? A glória está se manifestando, não é para matar ninguém. Ele diz, é para que vocês não pequem mais. Moisés está dizendo, sabe por que essa glória toda está se manifestando? É para que vocês se distanciem do pecado. A lei já foi dada, mas é a glória de Deus que vai dar força a vocês para abandonar o pecado. Entenda, eu não me arrepio no culto para falar, culto maneiro, culto top. Não, eu não sinto presença para falar apenas culto top. Eu não falo em línguas estranhas para falar que culto fenomenal. Não, todas essas manifestações, elas não são aleatórias. Elas não são sem propósito. Por que eu estou me arrepiando? Por que eu estou falando em línguas? Por que eu estou dando glória? Porque a presença está se manifestando. E quando a presença está se manifestando, eu estou me afastando daquilo que me afasta de Deus. Quanto mais presença, mais distante eu fico daquilo que tenta me distanciar de Deus. É como um imã a presença de Deus. O pecado tenta me atrair, mas a presença vai me puxando. A presença vai me atraindo. A presença vai me levando para... Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você está dizendo, eu preciso mudar de vida. Como é que eu mudo de vida, pastor? Se encha da presença. Queira a presença. Queira contemplar a Deus, porque vai te atrair. Aleluia. 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 Mas tu entrou aqui? Dizendo, o que será da minha vida? Será que tem jeito para a minha vida? Deus está dizendo, minha presença está aqui. Minha presença está aqui. Porque eu estou aqui? Porque eu vou te levar a um nível que você ainda não foi. Eu estou crendo, irmão, eu estou crendo. Eu estou crendo que todas as propostas do diabo vão cair por terra. Eu estou crendo. Eu estou crendo que eu vou estar tão perto de Deus, eu vou contemplar tanto Deus, que eu vou perceber, eu vou notar quando é meu marido, quando é esposa, quando é filho, quando é parente e quando é demônio se manifestando. Eu vou estar tão sensível.
Eu vou estar tão sensível, não haverá mais bagunça, não haverá mais bagunça do diabo no meio das minhas finanças, no meio da minha casa, no meio da minha família. Eu estarei tão sensível. Alguém vai dizer: o que aconteceu contigo? É que eu estou perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais sensível eu fico ao mundo espiritual. Oh, meu Deus do céu. Oh, irmão, eu estou crendo que haverá uma restauração, que haverá um novo tempo, que Jesus vai liberar dons espirituais para a igreja nesses últimos dias. Eu estou crendo que Jesus vai batizar quem não é batizado. Eu estou crendo que tu vai para casa resplandecendo a glória de Deus, ao ponto do teu parente que não é crente olhar para você. O que aconteceu é que eu contemplei a Deus e a glória dele está se revelando na minha vida. A glória dele está se manifestando na minha vida. Aleluia, aleluia. Perceba aqui que a contemplação é algo transformador. A contemplação é algo transformador. Jesus um dia parou à beira de um poço para conversar com uma mulher, porque ele queria ser visto, ele queria ser contemplado pelaquela mulher. Ele fez isso de forma muito intencional. O propósito era esse: ser contemplado. Porque estamos aqui a propósito. Ele quer ser contemplado. Ele começa a conversar com aquela mulher. Essa conversa, ela vai revelar algumas coisas. Primeiro, no início da conversa, aquela mulher não estava contemplando a Jesus, ela estava contemplando um homem judeu. É isso que ela revela. O início da conversa é: vejo que tu és um judeu e eu sou samaritano e tu está me pedindo água para beber. Samaritano não conversa com judeu. O que eu vejo é apenas um muro que nos separa e um homem judeu que está tentando se comunicar com uma mulher samaritana. Você é um homem judeu. Então, ela está contemplando, mas a forma que ela está contemplando é uma forma não plena, não completa, não perfeita. Ela está contemplando Jesus, mas ela está contemplando Jesus em parte, não na sua totalidade, não no que ele queria se revelar para ela. E às vezes nós estamos contemplando a Jesus só em partes, naquilo que ele pode executar, naquilo que ele pode fazer. Ele diz: tem mais. Tem mais aspectos em mim que você precisa contemplar, que você ainda não contemplou. Então a conversa continua, e Jesus diz: olha, mulher, eu tenho algo para te dizer. O quê? Eu tenho uma água que jorra para a vida eterna. Não é que nem desse poço, não. Ela diz: que água é essa? Eu quero beber. Aí Jesus: tu quer beber? Para tu beber, tu tem que abandonar o marido que não é seu, porque tu tiveste 5, e o que tu tem agora não é teu. Aí ela diz: uau, eu vejo que tu és profeta. Evoluiu. Ela está dizendo: tu és um homem judeu. A conversa evoluiu. Ela diz: vejo que tu és profeta. Ela não olha apenas ele agora como homem judeu. Ela vê agora ele como um profeta. Porque quanto mais tempo eu fico perto de Jesus, mais a minha visão vai alterando, mais a minha visão vai crescendo, mais a minha visão vai aumentando de quem Jesus é. Minha visão, às vezes, é pequena acerca de Jesus, porque eu passo pouco tempo com Ele. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais a minha visão: uau, tu é tão grande assim? Uau, tu é tão poderoso assim? Tu é tão maravilhoso assim? Tu é Pai da eternidade, tu é Príncipe da paz, tu é Conselheiro, tu é Deus forte, tu é maravilhoso, tu és alfa, tu és ômega, tu és princípio, tu és fim. Tu és onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, que está em cima, que está embaixo, na vanguarda, na retaguarda, na direita, na esquerda. Tu é tudo isso? Sou. Como é que tu descobriu? Porque eu estou perto. Quanto mais perto, eu vou descobrindo outras facetas de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Quanto mais perto, eu vou descobrindo outras facetas de Jesus. Então, aquela mulher está dizendo: tu és um homem judeu. Não. Além de homem judeu, tu és profeta. Porque para falar essas coisas tem que ser profeta.
Tem que ser profeta. Mas o profeta, ele revela. Mas o profeta não muda a vida de ninguém. Eu posso revelar alguma coisa. Eu posso falar de algo que Deus está me mostrando. Mas minha profecia não tem poder de mudar a sua vida. Então ela vai evoluir. Tu és profeta. Mas no final, ela diz, quando Jesus olha para ela, ó mulher, a adoração não está ligada a lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Aí ela termina dizendo, vejo que tu és o Messias. Homem judeu, profeta. No término ela diz, tu és o Cristo. Tu és o Senhor. Quando ela percebeu, um homem judeu, ela não queria diálogo. Quando ela percebeu um profeta, ela ficou, tu és diferenciado. Mas quando ela percebeu o Messias, ela foi transformada. Por quê? Ela estava com um cântaro de água para pegar água. O texto diz, e ela abandonou o cântaro e foi embora. Ela esqueceu da necessidade que ela tinha de pegar água e beber água. Por quê? Porque quando nós contemplamos a Cristo na sua totalidade, algumas coisas que falamos que é prioridade, quando contemplamos a Deus, a gente diz, isso não é tão prioridade como eu imaginava. Tem coisas que tu diz, eu nunca vou abandonar isso, até contemplar a Cristo e encontrar um amor maior. Aquela mulher encontrou um amor maior. E ela diz, minha necessidade, daqui a pouco, qualquer momento, eu busco água de novo e bebo. Mas eu vou desfrutar da pessoa que eu estou contemplando aqui. Dessa pessoa maravilhosa, dessa pessoa gloriosa. Acerca da sua casa, acerca da sua finança, acerca da sua saúde. Qualquer hora Jesus resolve. Mas Jesus está dizendo, priorize minha presença, priorize me contemplar, priorize me ver, priorize receber da minha parte, priorize receber a minha glória. E o resto vai acontecer na hora certa, no momento certo. Mas Jesus está dizendo, venha se fascinar pela minha presença, venha se apaixonar outra vez, venha ficar encantado outra vez pela minha presença, pela minha presença. Eu sinto Jesus aqui. 99% das religiões prometem sucesso. A maioria das religiões é faça isso, faça aquilo que tu vai ter sucesso. O que diferencia o cristianismo das outras religiões? O cristianismo projeta sucesso. Mas qual é a diferença? Se as outras também projetam. É porque eles não têm oportunidade de contemplar o Senhor que governa aquele ambiente. Eles não têm oportunidade de desfrutar da presença do Senhor daquela casa. No cristianismo, não. O diferencial do cristianismo é que o fundador da igreja continua na igreja. Já entendi? O dono da igreja continua na igreja. O pai da igreja continua na igreja. Então a gente está aqui adorando a Ele, e Ele não está lá no céu. Ele está aqui. Ele está aqui dizendo, seja tocado pela minha presença, seja envolvido pela minha presença.
O conselho de Paulo é: no ministério da morte foi glória. Mas ele diz: nós vivemos de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Paulo está dizendo: todo dia tem glória. Oh, estou sentindo muito Jesus aqui. Todo dia tem glória. Ele está dizendo: não há desculpa para você. Todo dia tem glória. Todo dia eu estou perto de você para você me contemplar. Todo dia tem glória. Oh, irmão. Oh, irmão. Oh, irmão. Oh, irmão. Jesus me batizou de novo em renovo. Jesus me batizou de novo em renovo. Oh, irmão. Oh, irmão. Oh, irmã. Eu tenho uma técnica de montar um sermão rápido. Eu estudei a vida inteira. Eu continuo estudando. Eu continuo lendo. Eu continuo lendo livros e livros toda semana para desenvolver o meu conhecimento, para eu aprender um pouco mais. Mas em algum momento da minha caminhada cristã, eu comecei a caminhar pelo conhecimento. Eu comecei a caminhar pela intelectualidade. E eu fui me distanciando da contemplação. Eu fui me distanciando de Deus. Eu estava muito perto da teologia e distante do Deus da teologia. Eu estava me distanciando, eu estava me afastando. Mas, irmão, Deus me batizou em renovo. Eu volto a sentir fascínio pela presença de Deus que se manifesta. Eu volto a ficar boquiaberto. Eu estou pregando aqui e a vontade que eu tenho é de me jogar no chão, é de chorar, é de gritar, porque eu estou sentindo o amado da minha alma aqui. Eu estou sentindo o Deus transformador aqui. Ele está dizendo: eu mandei uma glória. Eu mandei uma glória para transformar a sua vida. Eu mandei uma glória para mudar a sua caminhada. Eu consigo sentir Ele. Eu consigo sentir o poder dEle. Eu consigo sentir a glória dEle. Fique de pé. Oh, Deus. Oh, Deus. Abre os nossos olhos, Deus. Abra a nossa visão espiritual, Deus. O moço de Eliseu está com medo. O moço de Eliseu está desesperado. O moço de Eliseu está aterrorizado, porque o arraial está cercado. Ele vai na tenda falar com Josué. Ele vai na tenda falar com Eliseu. Eliseu, tu não teme? Nós estamos cercados. Eliseu olha para ele e diz: Deus, abra a visão desse moço. Abre a visão desse moço. Quando a visão do morto foi aberta, ele viu que além do exército inimigo, o arraial estava cercado com carros e carruagens de fogo. Nós estamos desesperados por essa crise que bateu na nossa porta. Nós estamos desesperados pelo filho rebelde, pelo marido rebelde, pela esposa rebelde, porque nós não contemplamos ainda a glória de Deus. Porque quando contemplarmos, nós perceberemos: a mão de Deus está guardando, a mão de Deus está segurando, a mão de Deus está no controle, a mão de Deus está governando. Deus, Deus, Deus. Xerelete canto. Ribeleba canto reba cantara macheia. Rimini canto reba cantara macheia. Abra a nossa visão, Deus. Abra a nossa visão, Deus. Desejamos te ver. 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 Ore a Deus, diga: Deus,
Eu quero sentir o que eu nunca senti. Eu quero receber o que eu nunca recebi. Ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus.